A rejeição do imposto sobre grandes fortunas e a reforma tributária. Olha, a Câmara dos Deputados rejeitou a criação do imposto sobre grandes fortunas durante a votação do complemento da reforma tributária. Então eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouco sobre esse imposto, o chamado IGF, do porquê ele foi rejeitado e como isso tem um impacto para quem usa a holding familiar para proteger o patrimônio. Fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai falar tudo que envolve sobre o IGF. Primeiro, pessoal, o que é esse imposto sobre grandes fortunas? Esse imposto, também chamado de IGF, é algo que está previsto na Constituição desde 1988, quando ela foi promulgada. Só que isso nunca foi regulamentado. Não é por menos, né? Em tese, ele é o imposto que seria aplicado sobre grandes patrimônios, sobre grandes fortunas, mas vem comigo. O que é grande patrimônio? O que é grande fortuna para você? Eu quero que você escreva aqui embaixo nos comentários. Cada um vai acabar escrevendo alguma coisa, pode ter certeza disso. Ele seria cobrado sobre grandes fortunas, ou seja, sobre patrimônios elevados, para gerar uma receita adicional para o governo. Só que mesmo sendo discutido há décadas, esse imposto nunca teve apoio suficiente para virar realidade. E foi o caso agora com a reforma tributária. Durante a votação da reforma tributária, o deputado lá, que é o autor desse projeto, ele propôs uma emenda para instituir o imposto sobre grandes fortunas e para estabelecer um limite de tributação para quem tinha um patrimônio superior a 10 milhões de reais. A ideia era simples. Se você tem uma fortuna acima desse valor, você ia passar a pagar uma nova taxa para contribuir com a arrecadação do país. Aí o que acontece? Essa proposta acabou sendo rejeitada pela Câmara. Mas antes de eu falar para você por que essa proposta foi rejeitada pela Câmara, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber cada vez mais novidades sobre o mundo da holding familiar. Bom, a Câmara ela não aprovou, ela não conseguiu reunir o apoio necessário para que esse imposto avançasse. Agora, por que será que o imposto sobre grandes fortunas não foi aprovado? Existem vários argumentos contra eles, e o principal é a questão da fuga de capital. Pois é, gente. Vocês acham que ia acontecer o quê se o Brasil começasse a taxar grandes fortunas? O pessoal com patrimônio elevado, com certeza tem recursos suficientes para poder transferir os seus ativos para o exterior. É isso que aconteceu, pessoal, nos países que tentaram ou instituíram imposto sobre grandes fortunas. Porque ao invés de aumentar a arrecadação, isso acabou reduzindo a arrecadação. O efeito foi contrário. Além disso, é muito difícil implementar um imposto como esse de uma forma eficaz, porque as fortunas, elas não são só dinheiro parado, não é só o valor que está no extrato bancário. Elas incluem empresas, investimentos, imóveis. E as empresas e imóveis, principalmente, elas têm valores de avaliação dependendo do critério que é adotado para fazer essa avaliação. E tudo isso precisa ser avaliado e controlado de uma forma sempre complexa. O outro ponto é que a criação do imposto de grandes fortunas poderia afetar os investimentos e o próprio ambiente de negócios no país. Muita gente argumenta que esse imposto ia acabar desestimulando quem quer crescer, quem quer investir no Brasil, e eu concordo com isso, tá? Porque as pessoas acabariam vendo um risco de aumento constante na carga tributária. E aí, ao invés de estimular o crescimento e a geração de empregos, como o autor da proposta queria fazer acreditar, o imposto de grandes fortunas podia ser visto como uma barreira para o desenvolvimento econômico do país. Agora, o que isso significa para quem usa uma holding familiar para o planejamento patrimonial? Isso, na verdade, é uma lição, né, pessoal? As holdings familiares, elas são utilizadas para quem quer organizar e proteger o patrimônio de uma forma eficiente. Essas estruturas, é lógico, facilitam o processo de sucessão e ajudam a reduzir a carga tributária, mas sempre dentro das regras legais. Se o imposto de grandes fortunas fosse aprovado, lógico que ia haver um impacto direto para quem tem holding familiar para concentrar patrimônio. Porque talvez, não se sabe como, passaria a incidir mais impostos sobre esses bens concentrados em holdings familiares. A gente não sabe como seriam regulamentadas as condições do imposto de grandes fortunas. Então a rejeição do IGF significa que, por enquanto, as holdings familiares ainda permanecem como uma estratégia muito vantajosa para quem quer proteger patrimônio sem que a carga tributária, a nova carga tributária, acabe influenciando sobre essas grandes fortunas. E isso, na verdade, permite que os proprietários de holdings familiares continuem utilizando a integralização de imóveis em participações societárias e de outros ativos de uma forma mais organizada, de uma forma mais planejada, sem o risco de uma taxação adicional, pelo menos por enquanto. Claro, o cenário pode mudar.
E o imposto sobre grandes fortunas continua previsto na Constituição. A qualquer momento ele pode voltar ao debate, até porque existe uma dívida pública muito grande. Então, por enquanto, a rejeição desse imposto é um sinal de que o Brasil, por enquanto, está optando por outras formas de arrecadação. E quem está aqui no canal sabe que uma dessas formas é o aumento da taxação do ITCMD, que cedo ou tarde vai acontecer. Hoje está no teto de 8%, mas pode subir para 16% a qualquer momento. Por enquanto, a reforma tributária aprovou a progressividade desse imposto nas doações e nas heranças. Mesmo assim, pessoal, a estrutura de holding familiar continua sendo uma ferramenta poderosíssima para quem quer manter o controle e a segurança sobre os seus bens e para preparar a próxima geração para gerir esses bens. E você? O que você acha da rejeição do imposto de grandes fortunas? Você queria que tivesse aprovado o imposto sobre grandes fortunas? Escreve aqui embaixo nos comentários. Você acha que a rejeição foi uma boa? Escreve aqui embaixo também. E aproveita para curtir o vídeo, né? E principalmente para se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho para continuar recebendo conteúdo cada vez mais atualizado, inclusive sobre grandes fortunas, sobre o imposto de grandes fortunas. Vai que eles resolvem voltar nesse assunto lá na frente, você vai ser o primeiro a saber. E eu vejo vocês no próximo vídeo.